Olá, me chamo Christopher da Silva Cirino e, como parte das atividades do Programa de Iniciação Científica e Mestrado PICMI-CNPq, eu venho apresentar os estudos que eu realizo em conjunto com a minha orientadora Pia Medipu, cuja o tema é Inteligência Artificial e a classificação de alguns modelos computacionais em autômatos celulares. Os objetivos dos nossos estudos são estudar os fundamentos matemáticos da inteligência artificial, das redes neurais convolucionais e os autômatos celulares elementares, e entender quais são as suas relações. Além disso, realizar a programação de autômatos celulares elementares, incluindo duas regras globais das diferentes classes de Wolfram nas suas composições. Por fim, verificar a possibilidade de treinamento de modelos de inteligência artificial a fim de possibilitar a classificação dos autômatos celulares elementares compostos. Inicialmente, um sistema dinâmico nada mais é do que uma função f que ela vai ser definida sobre um conjunto x, isto é, f de x que nos leva a x. Esses sistemas eles são caracterizados por estados que vão variando com o tempo. E a dinâmica ela pode ser vista como a interação da função f, sendo dessa forma a iteração n de f sobre um ponto x, que vai ser definida como a aplicação da função f sobre a n-1 iteração da função f sobre este ponto x, para n pertencente aos inteiros. Um espaço shift x sigma sobre um alfabeto A, sendo A um alfabeto finito e x um subconjunto fechado ou igual de A na Z, tal que x vai ser o conjunto de todas as sequências bem finitas, tais que nessas sequências nós não conseguimos encontrar blocos pertencentes a uma coleção F, sendo essa coleção F conhecida como o conjunto dos blocos proibidos sobre o alfabeto A, e onde a função sigma ela é bem definida nesse conjunto X. Partindo do espaço shift x sigma sobre o alfabeto A, tomamos a função φ sobre blocos dos elementos do conjunto X, sendo esses blocos de tamanho m mais n mais 1, que vai nos levar a um segundo alfabeto B. Essa função é chamada de função de blocos. Então, a função θ sobre o conjunto X, nos levando ao conjunto B na Z, vai ser definida por y igual a θ sobre x, com a iésima coordenada do elemento y sendo igual à aplicação da função φ sobre o bloco de x, indo da coordenada i menos m à coordenada i mais m. E esta função é chamada um sliding block code, com memória n e antecipação n. E ela vai ser induzida por φ, tal que menos m vai ser menor ou igual a n. Agora, um autômato celular vai ser uma função φ aplicada na A na Z, nos levando ao próprio A na Z, uma transformação contínua de sequências que vai levar um ponto x pertencente a A na Z a um ponto y neste mesmo conjunto. Fixemos inteiros nn, tal que menos m vai ser menor ou igual a n, e nzão vai ser igual a n mais 1. Definimos então a função φ sobre blocos de elementos do conjunto X de tamanho nzão, que vai nos levar ao alfabeto A, chamada a nzão função de blocos. Assim, a iésima coordenada do elemento y vai ser a aplicação da função φ sobre blocos de x indo da coordenada i menos m à coordenada i mais n, para o conjunto de todas as sequências infinitas pertencentes a A na Z. Desta forma, podemos ver que autômatos celulares nada mais são do que sistemas dinâmicos. Do ponto de vista computacional, um autômato celular pode ser visto como uma sextupla que é composta das seguintes informações. Primeiro, uma grade de células. Ela vai ser um conjunto de células de tamanho L, finito ou infinito. Segundo, um conjunto de estados. S vai ser um conjunto finito de estados. Terceiro, uma configuração inicial. C é uma configuração específica, uma associação específica dos estados nas células de uma grade de células. Uma vizinhança como quarto elemento. Nzão é um conjunto de células adjacentes à esquerda e à direita de uma célula. Se a gente tomar a posição dessa célula como sendo A, a gente pode entender a vizinhança dessa célula como sendo a bola aberta de raio N e de centro A, que vai englobar toda a vizinhança dessa célula A. Uma quinta informação vai ser a regra de transição local. R vai ser uma aplicação R sobre S na 2N mais 1, nos levando ao próprio conjunto S.
onde N vai representar o raio da vizinhança. Por fim, como sexta informação, teremos o número de iterados, I. I é o número de vezes que uma função de transição global G será aplicada sobre uma determinada configuração inicial, C0. Aqui podemos perceber que a configuração C de um autômato celular, ela é uma aplicação C sobre Z D, nos levando ao conjunto S, que vai especificar o estado de cada uma das células de uma grade de células. O conjunto de todas as configurações possíveis, ela pode ser representada como o conjunto C. As regras de transições locais aplicadas nas vizinhanças de uma das células vai nos levar a um sistema dinâmico que nós chamamos de função de transição global, G sobre o conjunto C nos levando ao conjunto C, onde a aplicação da função G sobre uma configuração vai nos levar a uma nova configuração C1 pertencente ao conjunto C. Agora, o conjunto de todos os autômatos celulares unidimensionais de vizinhança de tamanho 1 e que o conjunto de elementos possui apenas 2 elementos, eles vão ser chamados de autômatos celulares elementares. Segundo os estudos de Wolfram, os autômatos celulares elementares podem ser classificados em 4 classes, as quais vão ditar como é a sua dinâmica no diagrama de espaço-tempo. Primeira classe, os autômatos celulares nos quais a evolução temporal vai levar a um estado homogêneo, onde todas as células vão atingir o mesmo valor, seja ele 0 ou 1, ou seja, teremos configurações triviais. A segunda classe, a classe 2, vai englobar os autômatos celulares nos quais a evolução temporal ela vai levar a um estado estável e periódico no tempo e espacialmente não homogêneo, ou seja, nem todas as células vão possuir o mesmo valor. Esses exemplos podem ser vistos na figura 1 e 2. A classe 3 reúne autômatos celulares nos quais a evolução temporal vai levar a um estado desordenado, no qual não é possível reconhecer padrões. Os elementos da classe 3, eles estão conhecidos por ter um comportamento caótico, implicando então que eles vão ter uma sensibilidade a condições iniciais, como pode ser visto na figura 3. Já a classe 4, ela vai apresentar autômatos celulares nos quais a evolução temporal gera estruturas complexas, com evolução imprevisível que podem se propagar, criar ou aniquilar outras estruturas. Em especial, os autômatos desta classe, elas poderão ser vistos como os autômatos celulares elementares com comportamento caótico, que o seu comportamento vai ser uma mistura das demais classes. Neste trabalho, nós chamaremos de composições de autômatos celulares elementares com J funções de transições globais, se existem J regras de transição locais, R1, R2 até RJ, tais que as funções de transição global será G, que vai ser uma composição das funções G1 composta com G2 até a composição com GJ. Neste trabalho também, as composições de autômatos celulares serão feitas com apenas 2 funções de transição global, com ambas as regras da classe 2, através da programação dos autômatos celulares elementares na linguagem de programação Python. Aqui temos alguns exemplos na figura 5, 6 e 7. Até o presente momento, esses foram os nossos resultados. A partir da programação em Python dos 192 autômatos celulares elementares da classe 2, classificados por Wolfram, nós obtemos 36.672 composições de autômatos celulares elementares. Devido a esse grande número de composições obtidas, estamos treinando uma rede neural convolucional, uma CNN, através do método de aprendizagem por transferência, para que ele seja capaz de classificar essas composições de autômatos celulares elementares. E para uma melhor apuração desses resultados obtidos da CNN, nós classificamos de forma manual aproximadamente 5% das composições de ACS. Então, aproximadamente 1.830 composições, para que nós podemos validar a classificação realizada pela inteligência artificial. Essas são as referências que nós estamos utilizando durante todos os nossos estudos, e no mais eu agradeço a sua atenção.